A misofonia, ou síndrome de aversão de sons, é um distúrbio neurológico que tem como característica a repulsa ou irritação em relação a sons específicos. Os sons aversivos podem ser comuns e do cotidiano, como mastigação, respiração, tosse e até mesmo cliques da caneta, desse tipo aqui. Para falar mais sobre a síndrome com a gente, convidamos o médico otorrinolaringologista Murilo Lobato. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Muito obrigada por conseguir nos atender em sua agenda. Eu espero não ter conceituado tudo da misofonia, até porque quando esse tema veio para a nossa reunião de pauta semanal, a gente ficou cheio de dúvida. Explique para a gente melhor, já que o senhor é especialista, o que é exatamente a síndrome? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Caio. Boa tarde, telespectador da TV Cultura. Bom, esse é um tema relativamente recente, né? Sim. A literatura diz, os primeiros relatos da literatura datam do começo do ano 2000, então a gente tem aí 24 anos mais ou menos de descrição dessa doença. Sim. Mas claro que provavelmente isso já existia há muito tempo atrás, né? Estima-se que mais ou menos 150 mil casos por ano são diagnosticados e mais ou menos 15% da população adulta do mundo tem misofonia. Sim. A sua introdução já falou uma boa parte aí do problema, né? Então, a misofonia é uma situação, a gente chama da síndrome da sensibilidade ao som, muitos chamam de hiperacusia, mas a nomenclatura mais correta é a misofonia. É uma situação onde a pessoa, ela realmente tem um desconforto muito grande, né? E desproporcional a sons cotidianos, né? E esses sons podem ser do próprio corpo humano, como você falou. Olha. Tosse, mastigação, pigarrear, tossir. E isso causa um desconforto realmente muito grande, levando inclusive a pessoa a ficar reclusa de ambientes ruidosos, né? E levando até casos depressivos. Então vamos ser mais pontuais. O que seriam esses tipos de desconfortos provocados pela misofonia? O paciente, na verdade, ele descreve isso de várias formas, cada um tem uma forma de se expressar. Sim. Né? Mas é unânime e o paciente no consultório nos relatar aversão mesmo, né? Isso causa uma irritação muito grande e um desconforto assim, exagerado a esses sons. Então, a gente percebe que isso é muito problema, realmente é complicado isso no nosso dia a dia, lidar com isso. Como a misofonia é diagnosticada? Pois é, a história clínica é fundamental, né? É clássico, o paciente chega se queixando desse desconforto, alguns sons que servem de gatilho para ele, né? Sim. E isso causa uma memória, inclusive, a esses sons, né? A ponto de a pessoa não querer estar em local que ele sabidamente vai estar exposto a esse som. Então, a história clínica é fundamental. E nós, como otorrinos, vamos fazer toda uma avaliação auditiva no paciente, né? Existem vários testes auditivos, desde testes objetivos e subjetivos, que vão me dizer o limiar auditivo. E também eu tenho testes eletrofisiológicos, que vai me dizer como é que o som está sendo conduzido, desde o ouvido até o tronco cerebral, até o córtex auditivo. Esses exames são extremamente importantes no nosso dia a dia. Normalmente, esse tipo de exame tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde? Sim. Ah, que maravilha. Tanto pela rede privada quanto pelo Sistema Único de Saúde. Excelente. Já temos pergunta do público chegando. O Sérgio, do bairro da Condor, pergunta se qualquer ruído, sem exceção, ocasiona a síndrome de misofonia. Não, isso varia realmente muito de pessoa para pessoa, né? Alguns sons desencadeiam esse desconforto em alguns pacientes e o mesmo som pode não desencadear em outros. Então, não existe um padrão específico. Quais são as possíveis causas ou fatores que desencadeiam a misofonia? Na verdade, ainda não se sabe ao certo isso, né? Existem relatos de talvez algum fator hereditário, algum fator genético, algum fator químico cerebral, algum transtorno mental que altere a química cerebral pode levar a isso, né? E hoje nós temos aí muito os pacientes, o clássico, né? Os pacientes com transtorno do espectro do autista, ele tem um sério desconforto a alguns sons, com certeza, né? E isso é muito dia a dia do otorrino. Em qualquer fase da vida, as pessoas podem desenvolver essa síndrome? Sim, não existe também um padrão de idade. Sim. Tá? Mas nos pacientes, voltando ao transtorno do espectro do autismo, onde se tem uma alteração do neurodesenvolvimento desses pacientes, algumas áreas do cérebro, nós percebemos nos exames auditivos alterações assim, significativas comparado com pacientes normais. Então, geralmente, esses pacientes, eles já, desde o nascimento, desde a primeira infância, já têm desconforto. Pessoas que são expostas, assim, de maneira muito repentina,
a estampidos, seja de tiros, seja de fogos de artifício, inclusive existe uma lei proibindo isso, tendem a desenvolver? Ou são períodos momentâneos só do susto e mais nada? Acreditamos que sim, né? Mas acreditamos também que o paciente, é o que eu falei, ele desenvolve um gatilho. Uma vez experimentado esse som que causa desconforto, esse som lhe serve como gatilho e como experiência para próximas situações que ele vai se ver nesse ambiente ruidoso. Como a misofonia difere de outras condições auditivas ou sensoriais, como, por exemplo, a hipersensibilidade auditiva? Na verdade, muita gente usa como sinônimo, né? Exato. A misofonia com a hiperacusia, mas apesar de elas se entrelaçarem conceitualmente, mas não são exatamente a mesma coisa. A hiperacusia seria realmente uma sensibilidade maior às ações externas. A misofonia não necessariamente ações externas, como a gente estava comentando, aos sons do próprio corpo. Sim. Tá? Então a misofonia ela é um pouco mais abrangente do que a hiperacusia. Perfeito. Pergunta chegando. A Júlia da Marambaia diz: tenho agonia com alguns sons baixos. Ruídos como o do ventilador, da TV ou da rádio em volume baixo me incomodam bastante. Isso é considerado sintoma de misofonia? Boa pergunta. Sim, isso é uma pergunta importante, porque pelo que a gente está conversando aqui, pode-se pensar que a misofonia só é ocasionada por sons de alta intensidade, não necessariamente. Sim. Então, sons muitas vezes baixos, né, que de baixa intensidade, pode causar desconforto também. Sim. Como é que a pessoa consegue ter um diagnóstico mais preciso, doutor? Precisa visitar o otorrino, por exemplo? Sim, na verdade é um diagnóstico multiprofissional, tá, Vanessa? Ok. O otorrino, muito provavelmente é o primeiro médico, esse paciente a ser consultado, mas um diagnóstico com neurologista é extremamente importante também, Sim. tá? Onde ele também vai fazer os testes neurofisiológicos, e o otorrino também é uma área do otorrino que acaba adentrando a área de neurologia, e o diagnóstico ele é feito de maneira multiprofissional. E como é o tratamento disponível hoje da rede médica? Não existe um tratamento específico, não existe uma droga, um remédio que trate a misofonia. Tá? Isso não é um grande desafio. Sim. Quem sabe aí com o avanço da medicina a gente consiga eventualmente uma droga psicoativa que vá trabalhar um pouco melhor. Então hoje, feito o diagnóstico, afastado outras causas com os exames que a gente tem no nosso dia a dia, os exames auditivos, os exames neurológicos, afastado a causas maiores, hoje o tratamento visa o quê? Dessensibilizar essa pessoa a esses sons. Sim. Tá? Tentar diminuir um pouquinho a angústia dessa pessoa perante a esse som que desencadeia esse desconforto. Então, por exemplo, no CIR é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação aqui do Estado, onde eu represento a otorrino, lá nosso centro de referência em pacientes com alguns transtornos mentais, o autismo é o nosso carro-chefe. Então, existe todo um trabalho do núcleo do tratamento do paciente com autismo para dessensibilizá-lo, tentar mostrar para eles ou fazer relação aos sons que incomodam a coisas prazerosas. Vamos lá, do dia a dia. Vamos supor, o som do barulho do liquidificador que desencadeia um desconforto grande na criança, tentar associar aquele som a alguma coisa prazerosa. Vamos lá, um bolo que está saindo. Então, esse é um trabalho de dessensibilização, né? Mas que tem que ser feito em casa, tem que ter a participação dos pais, explicar para o paciente, seja criança ou mais adulto, explicar os sons do dia a dia, né? Tentar prepará-lo para esses sons. E uma conversa na escola, quando criança, também é fundamental. Conversa com a turma, conversa com o professor, tentar criar uma empatia com aquele paciente, né? E tentar mostrar como é que ele vê o mundo, como é que ele escuta o mundo, né? Então, em casos mais severos, aí hoje a gente tem os abafadores, os tampões, em casos de extrema necessidade. A nossa telespectadora perguntou ainda há pouco sobre esses sons do nosso cotidiano, né? Um ventilador rodando, uma gota, uma torneira pingando ou coisa parecida. Existe alguma relação entre a misofonia e transtornos de déficit de atenção? Sim. Então vamos lá. Como eu falei, a misofonia ela é comum a alguma série de transtornos mentais, né? A gente divide os transtornos mentais em 8 classes, né? Os transtornos neurocognitivos, onde eu tenho Parkinson e Alzheimer como um grande exemplo. Sim. Eu tenho o transtorno neurodesenvolvimento, onde eu tenho o transtorno de espectro do autismo e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho os transtornos psicóticos, com a esquizofrenia, os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão, os transtornos de personalidade, como o transtorno bipolar, o transtorno usado a drogas psicoativas e o transtorno do sono. Esses basicamente são 8 transtornos mentais, assim, do dia a dia do médico. E
E pode estar. A pergunta dela em relação ao TDAH, sim. Aí seria um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como paciente com transtorno do espectro do autismo. Perfeito. Pergunta chegando. A Leila Reis, em Benevides, diz: quero saber se o que eu sinto é o distúrbio da misofonia, pois não suporto cachorro latindo, aquele latido contínuo, gotas pingando nas torneiras. Como eu posso tratar? Assim, a gente também tem que deixar claro que não é qualquer incômodo auditivo que se traduz como misofonia, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a um determinado tipo de som, não necessariamente isso seja uma misofonia. Em relação ao tratamento, a Vanessa tocou aqui numa situação importante. Quando esse desconforto aos sons do nosso dia a dia, do nosso corpo, por exemplo, não tem como evitar isso. Então, imagina o desconforto que isso traz no dia a dia para esse paciente. Diferente de sons externos, pelo menos eu consigo evitar estar próximo, mas tratamento ainda realmente não existe, ainda nada medicamentoso para isso, infelizmente não. Perfeito. Mais perguntas chegando. A Carla do Guamá pergunta: algumas pessoas com autismo têm sensibilidade a sons. Eles têm misofonia ou, no caso deles, a sensibilidade tem outro nome? Não, é a misofonia mesmo. Perfeito. Mais perguntas chegando. O Sérgio do bairro da Condo pergunta se a síndrome da misofonia pode também ser um gatilho que aciona outros sentidos humanos, como a visão, o paladar, ocasionando até mesmo a irritação. Isso é possível? Não se tem dados em relação a isso, tá? Mas alguns pacientes falam que além da misofonia, no momento do pico do estresse, eles desencadeiam também outros sintomas, tá? Tem alguns pacientes que fazem essa relação, mas ainda comprovadamente a gente ainda não tem muita coisa. Existe alguma relação entre a misofonia e saúde mental? Sim. Depressão? Sim. Ansiedade? Sim, são exatamente os transtornos que eu falei, os transtornos depressivos, de ansiedade, podem levar à misofonia. Nesses casos específicos, tratando a doença de base, controlando a ansiedade, controlando o transtorno de base, muitas vezes aí o paciente pode relatar uma melhora do quadro de incômodo. A misofonia não tratada tende a piorar com o tempo? Ou ela desaparece, simplesmente desaparece? Desaparecer, Vanessa, eu não acredito e não vejo isso no meu dia a dia. Sim. Tá? Então a gente ainda não está. Como eu falei, é uma doença relativamente recente, né? Tem aí 24 anos mais ou menos que foi descrita a primeira vez, então ainda tem muita coisa a se evoluir, muita coisa a se descobrir, muitos gatilhos e principalmente o tratamento. Muito bom. Pergunta chegando. A Selma Campos, do bairro do Marco, pergunta: para diagnosticar a hiperacusia ou misofonia, os exames são os mesmos? Boa pergunta. Uma completa avaliação auditiva sempre é necessária. Perfeito. Okay? Eu preciso afastar outras patologias auditivas, tá? Que existem inúmeras no nosso dia a dia de otorrino. Tá? Então, o diagnóstico preciso do otorrino é fundamental. Existe alguma profissão em que as pessoas estão mais suscetíveis a desenvolver a misofonia? Pessoas que trabalham no setor aéreo, por exemplo. Não, aí já envolve uma outra situação que a gente chama de PAIR, que é perda auditiva induzida por ruído, tá? O ruído intenso, a pessoa exposta a uma intensidade de ruído por determinadas horas por dia, isso pode levar a perda auditiva, não exatamente a misofonia. Existe alguma condição genética que justifique o desenvolvimento da síndrome? Sim, né? Eu, por experiência própria, no CIR, como eu falei que eu represento a otorrino, nós nos deparamos com famílias com 3, 4 filhos com misofonia. Olha. Tá? Então, existe essa forte relação aí genética hereditária, sim. Quais dicas o senhor dá para pessoas que sofrem com a misofonia? A dica é, desde a infância, principalmente aqueles pacientes que já apresentam esse desconforto desde a infância, se procurar atendimento. Porque quanto mais cedo se faz o diagnóstico, mais cedo a gente consegue trabalhar na dessensibilização auditiva. Né? Então, eu acredito que o melhor caminho seja isso. Quanto mais precoce possível a família detectar, procurar ajuda médica. Existe alguma fase da vida onde existe essa predisposição? Por que eu lhe faço essa pergunta? A gente sabe que na primeira infância, pelo menos até 2, 3 anos, poucas crianças expressam o que estão sentindo, principalmente desconforto. Isso cria Nesse caso, como realmente. é que os pais conseguem detectar que a criança está desenvolvendo a síndrome? Inclusive, existem situações que eu já tive no meu dia a dia de pessoas, de crianças surdas e que ficam extremamente irritadas, não pelo barulho, mas irritadas de não conseguir se comunicar, não conseguir interagir. Né? Então, isso pode ser confundido
com a misofonia no começo. Por isso que os testes auditivos são extremamente importantes. E o que você falou, a criança, quanto menor a criança, a maior dificuldade dela descrever o que sente. Exatamente. Né? Então, os pais, eu acho que tem que estar ligados nessas situações assim, onde a criança, quando está envolvida em sons específicos, ela fica muito irritada, ela procura se esconder, ela procura se isolar. Eu acho que isso é um sinal já de alerta. Perfeito. Pergunta chegando. A Lilian do Jurunas diz: li uma reportagem recente em que uma mulher não conseguia ouvir o som do próprio riso dos filhos ou conversas triviais do marido. Ela vivia isolada no quarto e tinha uma vida bem complicada e triste. Existem níveis diferentes de misofonia? Nesses casos extremos, há um tratamento? Interessante a pergunta. Interessante. Na verdade, é uma misofonia inversa seria. Né? Sim, ela com certeza. Ela não está conseguindo identificar e escutar alguns sons. Né? Aí eu acho que os testes auditivos nessa situação dela seria fundamental, tá? Porque no teste auditivo de rotina, nós testamos todas as frequências do som, né? As frequências da fala humana, a frequência de todos os sons que a gente possa escutar no nosso dia a dia, a gente consegue testar frequência por frequência. Então, no caso dela, acho que uma avaliação auditiva de início seria fundamental. Maravilha. Tem mais pergunta aí, Caio? Tem. O professor Mauro Rocha de Ananideu a pergunta: o que fazer para diminuir a sensibilidade auditiva de crianças com autismo? Ah, interessante essa pergunta. Mauro, dentre vários sintomas, no dia a dia do paciente com transtorno de espectro do autismo, sem dúvida a misofonia é um sintoma bastante agravante, bastante incômodo para o paciente e para a família, né? Sim. Então, como eu falei há pouco, a dessensibilização é importante, tá? Frente a sons que sabidamente a criança ela vai ficar muito irritada, muito sensível. Os abafadores são fundamentais, tá? Hoje tem abafadores específicos para isso, tá? Então, e conversar com a criança, dependendo, claro, do nível de entendimento da criança, tentar explicar sobre esses sons, os sons do dia a dia, o que ele vai escutar na escola, relacionar o som, por exemplo, de uma campainha da escola com algo prazeroso, que é o recreio. Então, tentar ser lúdico e tentar trabalhar esses sons no dia a dia da criança. Acho que isso é fundamental também. Pessoas que tendem a passar o dia inteiro com fone de ouvido, né, num volume acima do que é considerado saudável, tende a desenvolver? Não. A maioria dos casos de misofonia realmente são casos neurológicos, né, de transtorno de neurodesenvolvimento. Okay. Essa situação onde eu estou exposto a ruído muito intenso, isso vai me levar à perda auditiva. É a mesma situação do profissional que trabalha na aviação civil. Perfeito. Tá? Existem medidas preventivas que podem ser tomadas para minimizar os sintomas da misofonia? Não. Preventiva não. Sim. A não ser naqueles casos de transtorno mental relacionado à droga psicoativa. Então, claro, não uso da droga, mas não diria que seria prevenção. Doutor Murilo, nosso tempo está quase chegando ao final. Como a pessoa com misofonia pode se adaptar na sociedade? Dependendo do grau, porque os graus variam. Tem pessoas, como eu falei, tem pessoas que toleram um pouco mais esses sons e outros são bem mais intolerantes. Então vai depender muito desse grau de tolerância. Perfeito. Mas realmente é uma situação complicada, é uma situação que não envolve só o diagnóstico otorrino, neurológico, mas envolve terapia, psicólogo, psiquiatra muitas vezes, terapia ocupacional, trabalho com fonoaudiólogo. Então é um grupo grande por trás trabalhando nesse paciente. Existe um exame específico no momento em que a pessoa vai ser admitida para um novo serviço, um novo trabalho em que ela se enquadre nessa síndrome? Ainda não. A misofonia ela ainda não chegou nesse ponto, né, legal. O que a gente tem hoje como teste de triagem, muito, para vários concursos, para várias atividades, é se fazer exame audiométrico. É saber se a pessoa escuta ou tem perda auditiva. Perfeito. Tá? Mas não se chegou ainda nesse nível de tentar saber se... ter um diagnóstico de misofonia até para ser um fator excludente ou não. Então, ainda não se usa isso no dia a dia. Então, falando em fator excludente, um caso de estresse, né, ou de falta de saúde mental no seu ambiente de trabalho, provocando a síndrome, provocando a misofonia, é motivo para afastamento de um profissional? Nós não temos ainda leis falando exatamente sobre isso, né? Seria importante essa detecção precoce, né? Antes dessa pessoa assumir uma atividade laboral num local de muito ruído.
E vai ser uma situação, acho que de bom senso entre empregado e empregador, né? Perfeito. De tentar mudá-lo, talvez, se isso for possível, mudá-lo de ambiente. Sim, tá? Tentar botar no ambiente e readaptá-lo. Acho que é por aí o caminho hoje. Com certeza. Doutor Murilo, nosso tempo chegou ao final. Tem algum perfil nas redes sociais onde normalmente o senhor conversa sobre esses assuntos, os assuntos referentes à sua especialidade, que é a otorrinolaringologia? Sim. Eu tenho minha rede social, Murilo_Lobato. Sim. Então, quem quiser acessar, fazer perguntas, fique à vontade. A gente está aqui para isso. Que maravilha. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Recebemos obrigado, uma aula hoje sobre a misofonia.